Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Mãos Unidas, capítulo 3, intitulado Diante do Bem. Tudo bom com Tudo você, bem? Lu? Tudo bem? Olá, saudades, né? Vamos retomar nosso estudo com muito carinho, com muito amor, sentindo muita falta das orientações de Emmanuel, né? Ah, faz Que falta, Lu. nós vamos na expectativa de que este capítulo nos traga muitas reflexões, né? Nesses Sempre, com momentos certeza, Lu. que nós vamos vivenciando, né? Esse final de 2020. Sim, sim. Hoje o dia está um pouco conturbado, né, Lu? A gente sabe que está acontecendo eleições, né, importantes no mundo, o mundo está um pouco tenso, Pois então toda vibração, toda oração nesse momento é importante. muitos acontecimentos, né, por aí, Sim, sim, e Lu. nós vamos buscando cada um dentro das suas possibilidades, né, fazer o bem, Sim, desejar o bem, claro, diante das nossas possibilidades, né, Lu? sim, cada um dentro das suas possibilidades, dos seus alcances, né? Eu acho que isso nós já ajudamos, nós conseguimos contribuir, né, para minimizar aí tantos acontecimentos que a gente tem visto, né? E que fazem parte, de alguma forma, fazem parte. Nada acontece por acaso, eu não acredito em acaso, então as coisas acontecem como deveriam acontecer, né? Nós é que Sim, precisamos saber entender, né? isso. E talvez seja essa a mensagem do capítulo, né? Diante do bem. O bem que às vezes nós nem enxergamos como bem. Às vezes nós enxergamos um acontecimento como algo muito prejudicial, porque a gente acaba não entendendo, né, os propósitos de Deus, o nosso próprio plano reencarnatório. Então, talvez esse capítulo hoje nos faça refletir do que seja o bem, né? É, Lu, A gente nem porque o sabe. bem, ele é muito relativo, né? Depende do que nós entendemos como bem, o que que é bom para nós. Cada um percebe o bem do seu jeito, né? De Sim, repente, para um, o bem, né, é ganhar na loteria, né? De repente, para o outro, o bem é ter saúde, pois é. né? E É ter às, amigos, e às vezes o bem que a gente deseja seria o mal para nós, né? Então, como também. a gente não tem essa percepção, vamos ver o que se Emmanuel nos abre um pouquinho a consciência aí para raciocinar um pouco melhor, né, Conrado? Vamos sim, Lu. Então, vamos ver. Lembrando que nós estudamos 2 capítulos, né? O primeiro nós trabalhamos com o Emmanuel sobre teu livro, né? Falou sobre a nossa existência nesse plano. Depois ele nos explicou que somos espíritos ocupando um corpo, então estamos no corpo, que é o nosso templo que deve ser bem cuidado. E agora ele traz para nós, nesse capítulo, que nós vamos desvendar juntos, né? A possibilidade de nos depararmos com o bem, como Sim. comportar perante ele, né? Mãos unidas, né, para o bem, né, Lu? Mãos, mãos unidas para o bem, sempre. Acho que essa é a maior lição desse livro, né? Independente de onde estivermos, como estivermos, precisamos nos dar as mãos. Sempre, Lu. Então ele começa assim: diante de cada dia que surge, reflitamos na edificação do bem a que somos chamados. Então nós somos chamados para construir o bem, para edificar o bem. E nem sempre a gente consegue perceber. Acho que é por isso que ele diz assim: amanheceu, né? Reflita em tudo aquilo que a gente possa desempenhar para construir o bem. Quer dizer, o bem é construído, né? O bem é construído. E nós somos chamados a isso. E com certeza, quando ele coloca assim para a gente, é porque nós não percebemos que estamos sendo chamados a construir o bem. É não só viver por viver, a gente não está numa colônia de férias. Acredito que nós estamos aqui construindo mesmo, aprendendo. E o aprendizado, a gente já conversou algumas vezes, é dolorido, né? Sempre requer da gente uma dedicação e uma aceitação. Então ele está falando, nós somos chamados a construir o bem, vamos refletir.
Sempre Emmanuel começa com uma frase e ele vai desenrolando o texto, né? E à medida que a gente vai lendo, nós vamos voltar nessa primeira frase, né? É verdade, Lu. Sempre assim, né? Sim, e muitas vezes, Lu, a oportunidade de praticar o bem está à nossa frente, né? Está ali, esperando por nós, para que a gente vá lá e pratique o bem, ou que a gente receba o bem. Mas a gente, às vezes, se cega diante Sim. dessas oportunidades e a gente acaba negligenciando. Então, Passa batido, né? passa batido. Então, nós precisamos nos manter vigilantes, atentos, né? Em oração, para que a gente não perca as oportunidades da construção do bem. E Sim. isso, em contrapartida, vai nos transformando também em pessoas melhores. Pois é. Ontem, Conrado, eu assisti uma palestra, né, do Paulo César Frutuoso, e ele diz assim que não há necessidade nem de religião, porque a própria religião são as atitudes da pessoa. Então, se a pessoa faz tanto o bem, fala, mas ela nem tem religião, mas o bem nem está ligado à religião, né? Ele está ligado a esse amor pelas pessoas e o amor pela gente mesmo. E nós somos chamados o tempo todo a isso, né? É E porque quando... religião, Lu, é uma construção de homens, né? Dos Sim, homens. É óbvio que a religião, ela orienta, né? Ela direciona, e é por isso que a gente segue, né? Todos os ensinamentos da doutrina espírita, né? Porque é sim. uma cartilha de orientação para a gente, né? De conduta, mas realmente, a verdadeira religião está dentro de nós. Sim. Ela se reflete através dos nossos atos, nossas atitudes. É porque às vezes a gente fica dizendo eu sou, né, determinada religião, e aí você vai ver quais são as suas obras, o que você realmente faz de bem, de bom, aquilo que Jesus tanto veio nos orientar, né, independente da religião. Quer dizer, quais são as suas obras de construção do bem? Vamos ver o que seremos chamados a refletir. Para isso, quer dizer, diante de cada dia, né, para a gente poder construir esse bem, para isso comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas, para que o melhor se realize. Eu entendo abençoar, Conrado, como desejar o bem, né? A gente sempre fala, Deus te abençoe. Eu estou desejando que Deus faça o melhor por você. Então ele fala assim, se nós queremos construir, edificar esse bem, a primeira coisa que nós precisamos ao acordar, né, diante do dia que está surgindo, abençoar tudo. Ou seja, desejar o bem às pessoas que estão conosco, a tudo aquilo que nos acontece. Nós não sabemos se aconteceu para o bem ou para o mal, vamos desejar o melhor. A todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, e ele coloca até coisas materiais, né? Porque senão não seriam coisas, né? Então, abençoar a casa que nós temos, os bens que nós temos materiais, porque eles fazem parte do nosso momento, né? Então, ele fala, quando você começa desejando o bem, é para que o melhor aconteça, né? Se a gente já abre os olhos, né, e começa a reclamar, nós vamos trabalhar justamente no contrário da edificação do bem naquele dia. Então, começando a desejar o bem para que esse bem realmente aconteça. É uma coisa meio óbvia, né? Já que nós pensamos tanto em energia, né? A energia que vai e a energia que vem. Então, vamos colocar essa energia boa nos nossos pensamentos logo pela manhã, para que essa energia continue conosco o tempo todo, não é isso? Claro, Lu, e às vezes a gente é tão automático, né? Desde o momento que a gente já acorda, pula da cama, vai para o banheiro, lava o rosto, já sai chamando, acordando as crianças, né? E aí, assim, é uma coisa robotizada, uma coisa toda automática, e a gente esquece de agradecer que nós acordamos, que nós estamos vivos, né? A Sim, gente esquece de abençoar o nosso lar, a nossa casa que nos protegeu, que nos deu abrigo durante a noite, que sim, nos possibilitou dormir um sono em paz,
né? A gente esquece de agradecer e abençoar os nossos filhos, os nossos cônjuges, toda a nossa família, Lu. A água que a gente, com uma facilidade tremenda, abre a torneira e sai água na mesma hora, né? A gente abre a geladeira, tem comida, Lu. A gente abre o nosso guarda-roupa, tem roupa para a gente se vestir, limpa, lavada, Lu. Então, às vezes a gente é tão automático e a gente acorda já pensando naquilo que tem que fazer, na preocupação, na reunião que vai ter, Na conta que tem que pagar. que tem que pagá-lo, né? E aí a gente cria, do jeito que você falou realmente, a energia, né? Então, quando a gente já acorda nessa energia mais de correria, de pressão, de preocupação, é isso que nós estamos vibrando. Quando a gente aí acorda já agradecendo, a gente está envolvendo todo o ambiente do nosso lar nessas energias. É difícil a gente. É um benefício muito grande para a gente. É um exercício, né, Conrado? Porque, Sim. por exemplo, às vezes, né, a gente acorda com dor de cabeça. Eu sou dona de acordar com dor de cabeça. Aí, em vez de reclamar da dor de cabeça, tem que agradecer porque eu tenho cabeça. Agradecer porque se eu estou sentindo dor, porque eu estou encarnada ainda não terminei minha missão. Então, vamos ser gratos a tudo isso, né? E a gente esquece. Então, olha só, pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia da gente, a gente acaba não prestando atenção. Esse é o primeiro passinho do bem que a gente pode fazer, né? Primeiro Construir o passinho. nosso bem durante o dia. Durante o dia. Porque muita coisa acontece em 24 horas, né, Conrado? Sim. Muita coisa acontece. E aí ele continua assim, olha, de princípio, costumam repontar no cotidiano os problemas triviais do instituto doméstico. Óbvio, a gente acorda dentro de casa, né? E aí é dentro de casa que já começam os problemas triviais, quer dizer, problema de todo dia. Então, o problema do menino que não quis acordar, não é? Ou perdeu a hora, o leite derramou, aquilo de todo dia, né? Que nós temos que conviver. Ele vai colocar aqui, pelo jeito agora, tudo o que pode acontecer assim que a gente abre os olhos, né? E o que vai acontecendo. Ó. Habitualmente, aparece o assunto palpitante da hora, solicitando-nos atenção. Gente, às vezes, vamos supor, né? Um filho vai fazer uma prova, ou você vai sair para o trabalho, quer dizer, na hora ali já começam algumas coisas pontuando, né? Palpitando ali. E nós precisamos dar atenção a isso. E nós, às vezes... A gente já acorda com a cabeça, assim, naqueles problemas, naquilo que a gente tem que fazer, né? Então, esse é o problema. Esse é o grande problema. Antes de a gente se dedicar a isso, organize as energias do seu lar. Agradeça a pessoa. Sim, porque a gente está tão no automático que nós já entramos no assunto, nós não agradecemos, não fizemos uma oração, nós não abençoamos nada, a gente já começa o dia com um problema doméstico, olha, empregado que não veio hoje, ou a conta que tem que pagar, o gás acabou, quer dizer, 1000 assuntos que normalmente acontecem numa casa, né? E aí ele vai falar para a gente, saibamos subtrair-lhe a sombra provável, projetando nele a réstia de luz que sejamos capazes de improvisar. Quer dizer, logo no início do dia, né? E tudo aquilo está pulando na sua frente, que a gente saiba manter a calma. Quando ele fala subtrair a sombra provável, quer dizer, aquilo de negativo que a gente está enxergando, que nós que estamos tendo um pouco mais de contato com as informações, que temos um pouquinho mais de consciência expandida, aberta, né? Que nós sejamos capazes de improvisar uma luz, uma réstia, quer dizer, um fiozinho. De alguma forma a gente quebra aquele assunto. Porque você já pensou já aconteceu, né? No café da manhã, já logo cedo, 6h30 da manhã, já tá aquele tumulto, né? Um falando mais alto que o outro, um lembrando uma coisa, outro lembrando o outro, menino falando junto, outro brigando com o outro. Quer dizer, naquele momento, né, ele fala que a gente saiba subtrair, ou seja, sai desse momento
e seja capaz de improvisar um pouquinho de luz, né? De que jeito? Uma palavra, né? Às vezes cantar uma música, fala, gente, vamos pensar em outra coisa agora, calma. De alguma forma a gente possa interferir nesse momento, né? Sim, Lu. E essas sombras têm a ver com as nossas dificuldades diante desses problemas que vão surgindo logo de manhã, né? Problemas que às vezes podem nos deixar nervosos, pode nos deixar irritados assim a ponto de brigar com os nossos filhos, né? Impaciente, intolerante. Então são as nossas sombras internas. Então, diante desses primeiros enfrentamentos que a gente tem no nosso dia, que são geralmente junto dos nossos familiares, né? Que a gente saiba manter a calma, a tranquilidade, né? E ser luz nessa hora. O que é ser luz Sim, nessa hora? Se o seu filho está nervoso, está chorando, né? Que você saiba melhorar a situação, conduzir a situação de forma para não piorar. Se o seu sim, marido briga com você, se você brigar de volta, vai piorar a situação, né? Então, sim, ser luz é fazer daquela sombra que está ali naquele momento surgindo, ela se subtraia, né? E a gente sim. pode fazer isso, né? Se a Pode. gente se manter calmo, tranquilo, né? Saber conduzir as situações do dia a dia. Lu. E é sempre um exercício, né? Eu fico pensando quantas vezes eu já de manhã, naquela correria, horário para reunião começar, então você tem um horário para cumprir fora de casa. A mulher que trabalha fora, olha, eu vou falar, a gente tem que tirar o chapéu, viu? Porque você tem todo um compromisso fora e você tem filho. Agora nós estamos vivendo uma situação de pandemia que está tudo muito diferente. Então o filho vai sentar para ligar o computador e assistir a aula, né? E nós tínhamos há um tempo atrás aquela correria do menino chegar na hora na escola e você tem o seu compromisso no trabalho e aí você quer acelerar o menino, você quer se acelerar, nem participa do que ele está falando. A gente vive uma tensão constante, né? Desnecessário, Exatamente, desnecessário, desnecessário, Lu. desnecessário. Que a gente saiba ser luz nesses momentos. Pois é, a gente se envolve tanto, entra naquele, né, naquele redemoinho. Aí ele fala, logo após, de imediato, estamos quase sempre defrontados pelos contratempos de ordem familiar. Então, se a gente não conseguir se subtrair, se a gente não conseguir colocar um pouco de luz, a gente acaba no meio de contratempos, né? E a gente fala assim, mas por que isso? Gente, porque é na família que a gente aprende. Essa situação de contratempos de ordem familiar, nós temos tanta clareza disso, que são na família estão reunidos vários espíritos que precisam aprender, que precisam ensinar, né? Que nós temos arestas para parar. Então, ali surgem os maiores contratempos. Contratempo que a gente não tem com um colega, que a gente não tem no ambiente de trabalho, a gente convive em casa. Então, ele fala, estamos quase sempre. Eu penso que esse quase sempre é porque de vez em quando a gente consegue apaziguar, ser luz, e entender e respeitar e ceder, né, para que o outro também se sinta bem, não querer só você ter razão, né? E esse contra, eu estou pensando assim, viu, Conrado? É ali em casa, é aqui em casa, onde a gente aprende e onde estão os nossos maiores enfrentamentos. Temos Exatamente. enfrentamento, nós temos enfrentamentos em todos os lugares, porque ninguém está na nossa vida por acaso. Então, os colegas de trabalho estão conosco para nos ensinar alguma coisa, os colegas do centro espírita não estão conosco por acaso, e os de casa também não estão. E é com esses que a gente convive. Então, são com esses que nós temos os maiores enfrentamentos. Quanto maior o contato, maior a chance de atrito, né? Quanto mais você está perto, maior a chance de bater uma molécula na outra aí, né? Um esbarrar no outro. Perfeito, Lu, é exatamente isso. A É. gente tem uma convivência, né, mais real, mais verdadeira, com os nossos Uhum. familiares. Às vezes a gente consegue sim esconder um pouco de nós,
nos nossos ambientes profissionais, nos sociais, a gente procura lá mostrar a parte boa nossa, né? Mas dentro de casa, nós somos quem nós somos, né? Se a gente sabe, eu sei muito bem quem é minha mulher sabe muito bem quem eu sou, né? Porque nós somos verdadeiros ali, um com o outro, Lu, e é dentro do ambiente familiar que a gente tem, claro, diante dessa situação, as maiores oportunidades de aprendizado. Os maiores enfrentamentos, em geral, estão lá. Lu. E aí o que acontece? Logo de manhã, né? A gente já se depara com esses enfrentamentos. Se a gente não tiver a devida maturidade, a devida calma para conduzir os problemas, porque problemas vão ter sempre, Lu. Sempre vão existir. Isso faz parte, né? Não é na minha família, na sua, de quem está aqui nos acompanhando, todo mundo tem problema, né? Mas aí, se eu não tenho essa maturidade de resolução, de condução dos problemas, eu já saio de casa carregando essa sombra. Com Né? certeza. Carregando. E aí eu vou chegar no meu ambiente de trabalho já nessa energia. Eu não sou capaz de dar um bom dia, de olhar, de dar um sorriso, vou fazer o meu serviço mal-humorado, preocupado com o que ficou lá em casa, né, Lu? Então, é como uma bola de neve. Então, a gente logo de manhã já precisa ter essa maturidade, essa sabedoria de tentar ter essa réstia de luz, como Emmanuel fala, para que a gente possa, para que isso possa impactar da melhor forma no restante do nosso dia. É porque aquela história, né? Começou mal o dia vai inteiro ruim, né? Então vamos cuidar desse amanhecer. E Conrado, quando você falou, né? Eu conheço a minha esposa me conhece. A importância de nós sermos verdadeiros e inteiros nos nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente pensa que conhece a pessoa e no fundo não conhece, porque a pessoa não se deixou transparecer, não se deixou ser verdadeiro. Então a importância, né, de nós sermos verdadeiros. Eu sempre penso nisso. Né? Tem gente que fala assim: ah, você só conhece a pessoa depois que você se separa. Enquanto você está casado, você não conhece. Porque a pessoa não se deu chance de ser verdadeira nas relações, né? Mas acho que isso é para um outro assunto. Tá bom. Né? Senão eu vou descambar para o outro lado. Aí Emmanuel fala assim, ó, renteando com eles. Engraçado ele usar esse verbo rentear, né? Porque rente é alguma coisa próxima, né? Que você corta, que nem cortar uma grama rente, né? Então vamos pensar falar em cortar a grama, cortar o mal. Será que vamos dizer? Renteando com eles, né? Cortando isso. Usemos o verbo calmante e conciliador. Então é isso mesmo. Rentear quer dizer cortar bem baixinho, né? Usando um verbo calmante e conciliador, para que as engrenagens do lar funcionem lubrificadas em bálsamo de harmonia. Então, sejamos nós essa réstia, sejamos nós a usar a palavra que acalma, a palavra que concilia, né? Porque assim, olha, engrenagens do lar, são várias pecinhas que se engrenam e precisam funcionar com harmonia. Então, que a gente consiga, com a nossa fala, com as nossas colocações, e não é só fala, nosso exemplo também, né? Ele fala o verbo tem ação, então não é só falar, né? Então é agir também, de forma que essas pessoas vivam em harmonia, ou seja, que essas engrenagens girem sem se atritar. Pensei assim, viu, Conrado? É isso, Lu, e é muito interessante essa analogia que Emmanuel faz, né, do nosso lar com uma máquina. Uma máquina. Realmente, cada um de nós é uma pecinha. A nossa casa é uma pecinha. Tudo ali funcionando. Então, ele fala assim, que nossa capacidade de conduzir as situações de conflitos, né, com calma, de forma conciliadora, Lu, ela funciona como um bálsamo lubrificante. Olha que Né? bonito. Um bálsamo lubrificante, Lu, quando as engrenagens não estão lubrificadas, elas arranham, elas fazem barulho, às vezes elas travam também, você precisa lubrificar.
né? E essa engrenagem do nosso lar, ela vai ser lubrificada e ela vai funcionar melhor na medida que a gente ter essa capacidade, todos da casa, né? Não só nós, mas nós, os nossos filhos que vão aprendendo junto com a gente, marido, esposa, todo mundo, pai, mãe, que aí a gente vai trabalhando isso e as engrenagens vão se lubrificando e vai fluindo, sem Bem legal problemas isso. maiores. Porque o problema é quando para no meio do caminho, né, Lu? Nossa Senhora! E sabe, Conrado, eu fiquei pensando aqui, né? Alguém pode falar, pode pensar. Então, sempre sou eu que vou ter que ceder, sempre sou eu que vou ter que agir de forma a ser esse veículo para conciliar, para harmonizar, para acalmar. E aí eu penso que sejamos nós, né? Que sejamos nós. A gente não precisa esperar do outro que ele faça, porque cada um dá o que tem. E às vezes a gente espera que o outro também, em algum momento, esteja calmo, ou me acalme, ou faça esse trabalho de conciliação, e a gente fica criando uma expectativa que às vezes o outro não tem para nos dar. E aí nós nos frustramos. Então é preferível que nós sejamos, né, esse exemplo. Alguém tem que funcionar assim. Se todos tiverem consciência e todos trabalharem igual, melhor, melhor. Mas se não for, que a gente não perca a perseverança, né, de sermos sempre nós, né? Enquanto nós pudermos, nós tivermos essa clareza que esse pouquinho de luz que a gente tem, essa restiazinha, nos auxilie a manter a engrenagem funcionando. Né? De repente, em algum outro momento, uma outra consciência desperta na família e mais alguém vai usar um verbo, ou seja, vai agir de forma a conciliar todos. Né? Mas enquanto não existir, que a gente não desanime e não fique assim, ah, mas por que só eu? Né? Ah, porque só eu tenho que ceder? Porque só eu tenho... Não, a gente não deve agir assim, embora eu sei que não é fácil. Às vezes a gente fala, ah, tô cansado, sabe? Sempre sou eu que tenho que ceder, sempre sou eu que tenho que apaziguar todo mundo, né? Mas não vale a pena a gente pensar assim. É melhor que a gente se coloque sempre na possibilidade de construir o bem. Que a gente tenha o bem dentro de nós, que a gente tenha essa boa vontade, né? Para fazer o bem. Exatamente isso, Lu. Se a gente tem o bem dentro de nós, como você falou. Sim. Porque ninguém faz aquilo que não sabe fazer, não é capaz de fazer, né? Então, que a gente Sim, faça o que nós somos capazes, na medida das nossas possibilidades, né? sim. Utilizando essa réstia de luz que todos nós temos. E aí Sim. que a gente saiba fazer isso sem querer que o outro seja igual, faça também, né? Porque a gente tem que ter esse entendimento, essa tolerância, saber que cada um está no seu momento, Lu. E olha só, alguém dentro dessa família, essa engrenagem, né? Que está mais madura, está mais lúcida, está mais desperta, que consegue conduzir com calma, é uma engrenagem lubrificada, não é? E aí, quando essa engrenagem ela passa pela outra, Lu, ela lubrifica um pouco da Ai, outra também. perfeito. Lubrifica um pouco da outra. E esse restinho que começa vai lubrificar um pouco da outra. Então, esses mínimos esforços, esse esforço que a gente faz, está marcando, por mais que o outro não seja capaz ainda, mas já está marcando um pouco na alma de todos ali daquele lar. Com certeza, Conrado, perfeito, com certeza, é isso mesmo. Chegou no ponto, né? Você chegou num ponto muito interessante, né? A gente também consegue deixar esse pouquinho no outro. Olha que legal. Aí ele sai de casa, né? Fala. Mais adiante é o grupo de trabalho com os pontos fracos à amostra. Quem não teve ou quem não tem no grupo de trabalho as fragilidades? Aquele que precisa se impor, aquele que precisa humilhar o outro, aquele que precisa ser grosso. Esses são os pontos fracos, né? Você chegar num grupo de trabalho em que as pessoas não agem, né, com ética, com uma postura profissional adequada, né, como a gente gostaria que fosse. E aí, o que a gente faz nesse momento?
ele vai falar para a gente construa o bem mesmo assim, né? Jesus mandou a gente chamar os adversários, não é verdade? Embora não seja fácil, ele nos disse, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Então, essas possibilidades estão conosco no dia a dia, né? Ele está mostrando pontos para a gente em que eu posso construir o bem, mesmo em situações onde eu estou vendo que não tenho bem, mas que a gente possa dar a nossa contribuição, unir as mãos, né? Exatamente, Lu. E no ambiente profissional, Lu, inevitavelmente a gente vai se deparar com aquelas pessoas que se comportam, né, como engrenagens enferrujadas mesmo, que vão fazer barulho, que vai travar. Lu. E no nosso dia a dia, a gente vai se deparar com todo tipo de pessoa, né? Se eu sou um profissional, isso vai acontecer dentro do meu ambiente de trabalho. Se eu sou um estudante, Sim. vai acontecer no meu ambiente onde eu estudo, né? Enfim, aonde for que a pessoa passa o seu dia, conduz o seu dia, Lu. Então, agora, eu acho que Emmanuel vai nos colocar mais um pouco de luz diante dessas situações, Sim. né, Lu? Pra gente poder. E eu fico pensando também, Conrado, que nós atraímos para nós tudo aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. E Sim, quantas claro. vezes a gente não aprende com aquele que denigra a nossa imagem, né? Eu já passei por isso. A gente aprende com, embora no momento você fique extremamente, eu já fiquei magoada, eu já chorei, né? Já tive milindres, né, por conta disso. Hoje eu fico pensando, né, o quanto isso não foi salutar, o quanto isso não foi um bem para mim, quanto isso não me moldou. E na hora eu tô achando que as pessoas estão fazendo muito mal para mim. E provavelmente nós atraímos aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado. É Sempre, muito Lu, sempre. difícil a gente ter essa clareza quando a gente está passando pelas situações. É difícil, depois é mais Realmente, Lu, é fácil. muito difícil mesmo, Lu. Mas É, uma ou outra vez que a gente conseguir ter esse despertar diante desses momentos assim, já faz muita diferença. é um ganho, né, Conrado? É um ganho. Vamos ver o que ele fala lá no nosso grupo de trabalho. Abracemos com paciência e alegria as tarefas excedentes que se nos imponham, esquecendo essa ou aquela falha dos companheiros e trazendo a nós, sem queixa ou censura, a obrigação que ficou por fazer. Quantas vezes, né, Conrado? Alguém não faz algo e você acaba precisando fazer, né? Chegou nas suas mãos algo incompleto, algo que não está adequado para continuar o processo e você precisa, além de fazer a sua parte, refazer algo ou completar uma tarefa. E aí ele fala para a gente fazer isso com paciência e com alegria. E às vezes a gente faz, a gente acaba fazendo, mas irritado, né? Por exemplo, eu, né? Fui professora há tantos anos e você sabe. Quantas vezes chega uma sala em que há uma necessidade de um conceito ter sido passado um ano antes, 2 anos atrás, para servir de base, quando o aluno chega, ele não tem aquele conhecimento, porque não foi passado a ele. E eu não posso caminhar com o meu conteúdo sem que ele saiba esse assunto. Então, aí temos que abrir 2 semanas, pelo menos, no seu cronograma, para trazer o aluno naquele nível para você continuar com o conteúdo. E a gente faz, eu fiz quantas vezes? E aí ele está dizendo aqui para a gente fazer com paciência e com alegria, né? Sem se queixar. Eu fiz, Conrado, vou te falar que eu fiz com paciência, com alegria, mas me queixei. Me queixei. Então, eu me queixei sim, né? E censurei quem não fez. E ele falou para fazer o contrário, né? Já fez uma parte, tá bom, mas aí eu errei na outra, porque eu me queixei, né? Lu, é uma situação muito difícil, né, se a gente parar para pensar, porque todos nós temos as nossas atribuições, né, dentro de onde a gente está trabalhando. E se a gente, de repente, se depara com algo que não é nosso, que a gente tem que fazer, né, a gente se sente injustiçado. Mas o segredo
o segredo disso, Lu, é ter os olhos, né? Os olhos de amor para tudo. A Sim. gente conseguir cultivar a paciência, Lu, e alegria mesmo nesses momentos, né? Que para nós está sendo uma injustiça, uma dificuldade, mas, enfim, se vai ter que passar por isso, passe com alegria, Passa com não é? alegria. Isso é um entendimento, Lu, que a gente não tem. Às vezes a gente esquece assim de pensar que não tem como voltar atrás. É isso, tem que passar por isso. Se for passar por isso, então tenta colocar alegria nisso. É. Tenta colocar paciência nisso. Difícil? Nossa, muito difícil. Mas olha, é o que Emmanuel está nos dizendo aqui. E é o caminho. Eu acho que um dia a gente consegue, né, Lu? Acho que um dia a gente consegue, porque infelizmente, né, do ser humano, e eu estou vendo aqui agora que, embora eu tenha abraçado e tenha feito pelo amor à arte de ensinar, eu reclamei da falha do colega que não fez o que deveria ter feito, né? Mas vamos aprendendo, né? E como você disse, a gente pode sempre fazer diferente, né? Não vai mais reclamar. Em seguida, é o campo vasto das relações, com as surpresas menos felizes que sobrevenham. Relacionamento é algo complicado, né, Conrado? É onde nós não aprendemos ainda, né? Nós temos muitas dificuldades de relacionamento. Eu falo nós, seres humanos. Haja vista a quantidade de pessoas que trocam famílias, companheiros, para ter um cachorro, para ter um gato. Convive muito melhor com o animal do que com o outro ser humano, que pensa, que fala, que retruca, que questiona. Então, nós ainda não aprendemos, porque nós queremos ter razão, nós queremos ser o dono da situação. O cachorro, ele esquece, daqui a pouco ele está de bem com você de novo. Então, o campo dos relacionamentos, eu vejo como um engatinhar ainda do ser humano. Eu coloco o ser humano todos, porque são raros que conseguem se relacionar com todas as pessoas. Às vezes a gente, vou abrir um pouquinho, Conrado, porque isso me toca muito. Às vezes a gente precisa se justificar muito para as pessoas. No momento em que você precisa se justificar muito, é porque você não está conseguindo se relacionar bem. No momento que você precisa se desculpar muito, todas essas situações é porque o relacionamento não está bom, porque ele precisa fluir com naturalidade. Eu preciso poder falar, né, de uma forma, eu preciso me educar para saber falar, para saber ouvir, né? E isso nós estamos engatinhando. Eu vejo muito ainda mimimi, muito milindres, muito, ai, me desculpa, não podia ter falado isso, porque a pessoa se magoou. Quer dizer, esse clima todo é porque nós ainda não sabemos nos relacionar, né? Não Oh, sabemos olhar o outro ainda com um olhar de amor, de carinho. Oi, Com. esse eu acho que é o grande aprendizado nosso, Lu. Aprender a nos relacionar. Eu acho que isso é o mais importante que pode ter de tudo que a gente está fazendo Estuda, aqui, né? encarnado, Lu. Por quê? É só através dos relacionamentos que os sentimentos, as emoções se afloram, Lu. Sim. A gente, e aí os relacionamentos, os contatos, né? Ele vai falar aqui na sequência do amigo, tudo. Lu. Isso aí, Lu, desperta em nós aquilo que a gente precisa melhorar, né? O medo, a insegurança, o apego, o ciúme, né? E isso que precisa vir à tona dentro de nós para que a gente possa trabalhar. Se eu não me relaciono, se eu não me dou oportunidade de ter contato com as pessoas, ser confrontado, não é? No nosso dia a dia, eu não sei, não vou me conhecer. Não vai. Né, Lu? E é engraçado, né, Conrado, que assim, os relacionamentos vão muito bem enquanto o outro concorda com tudo que eu quero.
Exatamente. E vice-versa, né? Enquanto eu estou satisfazendo os desejos, as vontades do outro, o relacionamento vai bem. A partir do momento que você precisa ceder, ou que você precisa entender, tanto um quanto o outro, né? Em qualquer âmbito, familiar, amoroso, de trabalho, de qualquer relacionamento, as coisas começam a ter dificuldade. Porque nós precisamos trabalhar nossa vaidade, o nosso orgulho, que é muito ainda instintivo. Nós estamos no nível muito do instintivo. Nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. E por isso a dificuldade do relacionamento. Por isso a facilidade de relacionar com o cachorro, não é? E a dificuldade de relacionar com os nossos familiares dentro de casa. Pior ainda, né? Ai, meu Deus, vamos lá, o que ele fala. Em seguida, vou voltar só para não perder o raciocínio. Em seguida, é o campo vasto das relações, com as surpresas menos felizes que sobrevenham. O amigo modificado, a trama da incompreensão, a atitude mal interpretada, o irmão que se vai para longe de nós. Ele colocou reticências, ou seja, não tem fim. Não tem fim. O amigo que modifica, Conrado, esse amigo podemos ser nós, né? Eu me modifiquei e muitos dos meus amigos não mantêm o mesmo relacionamento comigo e nem eu consigo manter o mesmo com eles, embora sejam pessoas que eu tenho um maior conceito de carinho, de amor, né? Que eu gosto, que eu admiro, mas o relacionamento está prejudicado porque alguém modificou. Ou seja, a sintonia não é mais a mesma, né? E aí, a incompreensão, quantas vezes nós somos incompreendidos? É uma trama da incompreensão. E aí eu volto a falar, sabe? Sentimentos, né? Vaidade, egoísmo, a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Orgulho, né? Uma atitude mal interpretada, quer dizer, se eu interpretei mal, eu preciso rever. Agora, se o outro não entendeu, o que eu vou fazer, Conrado? Não é? A gente vai se explicar, e você vai se explicando, e você vai se explicando, e a outra pessoa não entende, porque eu entendo aquilo que eu quero entender, eu olho pelo prisma que eu quero olhar, e aí estão as dificuldades. Que acho que nós vamos passar essa encarnação e mais umas milhares aí, para aprender. Ô, Lu, mas são exemplos, né, que a Mano está colocando, como você mesmo falou, são muitas possibilidades. Tudo tem a ver com as nossas expectativas, né, que a gente cria diante das pessoas, né, dos ambientes que a gente frequenta. Lu. E, obviamente, que vai ter situações que a gente vai ser mal compreendido mesmo, né? O amigo que antes, né, compartilhava tanta coisa com a gente, hoje já não está compartilhando mais, como você falou, mas isso não quer dizer que a gente não nutre, não alimenta carinho, né, por essa pessoa. Faz parte, é assim, as pessoas mudam, né? E essa é a beleza das coisas, né? As coisas ninguém está estagnado, né, Lu? As coisas mudam, né? Vão melhorando. Então, a gente procurar colocar em prática, né, esses ensinamentos que Emmanuel está deixando para a gente, em todas essas situações, nessas aí que ele colocou e também nas diversas aí de relacionamentos que a gente pode encontrar no nosso diálogo. Encontra mesmo, né? Aí ele coloca assim, ó, a cada ocorrência menos agradável, procuremos responder com os nossos mais altos recursos de entendimento. Conrado, como ele bate na tecla em todas as obras dele, a necessidade da compreensão e do entendimento, do Isso, se colocar exatamente. no lugar do outro, não é? Aí ele começa, justificando o amigo que se transforma, desfazendo sem mágoa o emaranhado das trevas, removendo equívocos em pauta e apoiando o colega que se afasta, oferecendo-lhe a íntima certeza com referência à continuidade de nossa estima. Que lindo! E ele colocou todos os verbos no gerúndio, justificando, desfazendo, ou seja, ação. O gerúndio mostra algo que está acontecendo, né? Uma ação que vai desenrolar. Então, como é que a gente pode fazer
a cada uma dessas situações que que não agrada completamente. E ele fala para a gente, justifica o amigo que se transforma. Quer dizer, não vá apontar defeito, encontre razões do porquê que ele se modificou, do porquê que ele está diferente. Desfaz emaranhado. Quer dizer, está em nós a ação. Como ele colocou no âmbito familiar o verbo calmante, ele coloca aqui nos relacionamentos a necessidade da gente agir. Agir de uma forma a remover todas aquelas situações menos agradáveis. Olha, removendo equívoco, apoiando um colega, deixando a certeza de que você continua gostando dele do mesmo jeito, né? Gostei muito dessa colocação dele, né? Age em benefício do bem, não é? Ô Lu, como você mesmo falou, muito bem colocado, Emmanuel sempre frisa muito bem e ele insiste na questão do entendimento da compreensão. Esse é um passo fundamental nos nossos relacionamentos, Lu. Se eu não tenho o devido entendimento, uma compreensão mais ampla das situações da vida, Lu, eu não vou conseguir resolvê-la da melhor forma. Eu não vou conseguir utilizar os meus recursos. Eu não entendo, eu não estou compreendendo ainda. É aquela situação que a pessoa está no pé do morro ali, da montanha, e ela só enxerga aquilo ali. Ela não consegue enxergar para lá da montanha. Se você está lá em cima, no alto da montanha, você tem uma visão maior de tudo e está compreendendo melhor tudo que está acontecendo. Né? Então é importante que a gente busque entendimento e compreensão. E uma das formas da gente buscar essa compreensão, esse entendimento, é através do Evangelho de Jesus. Né? Tá lá uma cartilha para a gente. Como que a gente deve se comportar, como que as coisas são. A doutrina espírita, ela explica, esclarece essas questões comportamentais para nós de uma forma muito profunda, Lu. Né? Então, a gente tem que buscar o estudo, né? Buscar o estudo e, através desse estudo, transformar isso em inspiração dentro de nós, para que a gente possa ter marcado dentro de nós mesmos, e aí entender, se deparar com as ocorrências desagradáveis do nosso dia a dia e ter o devido entendimento. Se eu entendo, eu compreendo aquela situação de uma forma mais madura, né, eu vou conseguir utilizar esses recursos melhor. E, obviamente, nós estaremos construindo bem, né, como ele falou no começo do capítulo. Nós vamos estar edificando o bem através das nossas palavras, dos nossos comportamentos e atitudes. E a gente só consegue isso se a gente se colocar no lugar do outro. Sim, exatamente. Não é? Por isso que quando a gente vê alguém doente, você só entende o que o outro está passando quando você já passou por aquilo. Então, se nós não estamos passando por aquilo... É a bênção da vivência, Lu. A bênção da vivência. Mas que a gente consiga, Conrado, fazer um exercício de sair de nós, né, para tentar entender o outro. Né? Enquanto eu estou centrada só em mim, nos meus problemas, na forma como eu imagino as coisas, eu não consigo entender o outro, porque eu olho só do meu prisma. Não é? A gente já conversou isso. Quando você passou por uma situação e você vê o outro passando, você entende exatamente o que ele está passando. Então, se a gente não estiver passando por aquela situação, que a gente faça o exercício de se colocar no lugar do outro. Desvia do seu mundo, vai para o outro, imagine-se no lugar dele, como que ele está se sentindo. E aí nós vamos ver que nós vamos trabalhar de uma outra forma, nós vamos agir de uma outra forma. Empatia, o mundo está precisando de empatia. Empatia, isso mesmo. Precisando. Vamos para o final aqui, né? Tudo o que existe é peça da vida. Olha só. Tudo o que existe é peça da vida. E se aqui ou além a deficiência aparece, isso significa que a obra do bem
nessa ou naquela peça da vida, está pedindo a nossa colaboração, a fim de que lhe doemos o pedaço de bem que porventura ainda lhe falte. Nossa Senhora, Nossa, que lindo! verdade, Que lindo, coisa! Lindo, lindo, lindo. lindo. Quer dizer, se ainda não está bom, se a gente está enxergando, existe a necessidade da gente completar e que a gente possa doar esse bem que falta. Então, aquele amigo que mudou, que eu consiga entender e consiga auxiliar, né? Aquele irmão que se afastou de mim, que eu consiga entender e auxiliar. Porque se tem uma falha, ele fala, é porque a obra do bem está pedindo colaboração. Nada é por acaso. Nós estamos construindo essa virada de mundo, né? De situação vibracional, para que a gente possa fazer esse bem. E aí ele coloca lá no começo, né? Nós temos milhares de oportunidades, mas nós não olhamos com os olhos do amor. Simples assim. A gente só critica, né? Aquele amigo que modificou, aquele colega que não fez o trabalho, aquele cônjuge que não me entendeu, e fala, se está faltando algo nessa pecinha, que a gente consiga. Ela está pedindo para nós, e nós temos essa oportunidade de fazer o bem. Olha como que é. Nossa, Lu. Tudo que existe, Lu, tende à perfeição. Tudo Exato. tende à perfeição. Se ainda não está perfeito, se ainda está desequilibrado, está deficiente, Lu, cabe a nós. Nós somos instrumento de Deus para isso. Cabe a nós fazer a nossa contribuição para que essa deficiência ela seja menor, né? Diante das Pois é. nossas possibilidades, Lu. E aí, é em todas as situações da vida. É desde o do momento que a gente abre os nossos olhos de manhã, que a gente acorda e se depara lá com os enfrentamentos familiares, né? No restante do nosso dia, seja lá onde a gente estiver, né? À noite, quando a gente retorna para a nossa casa, para descansar, no nosso lazer, que a gente saiba utilizar esses nossos recursos, né? De entendimento, principalmente nesse momento que nós vivemos, que é um momento difícil, né, de mudança vibratória no nosso planeta, que a gente seja instrumentos de Deus na obra em busca da perfeição. Perfeito. E eu gostei dessa colocação, o Conrado, que está pedindo a nossa colaboração. Quer dizer, aquilo que não está perfeito está pedindo a nossa colaboração. E que a gente tenha olhos de ver, porque a gente não vê, a gente não percebe, nós ficamos fechados no nosso mundinho. Então, que a gente abra os olhos e fecha o título do livro, né? Sempre, em todas as colocações desse livro, volta para a gente pensar em mãos unidas, né? Tudo que não está perfeito, que está na nossa frente, está pedindo a nossa colaboração. Não está aí por acaso. Está aí para que a gente possa auxiliar. Que E aí coisa... está a nossa responsabilidade, Lu. Se porventura ainda falta esse pedacinho de bem e nós temos esse pedacinho de bem para doá-lo, é nossa responsabilidade que a gente faça isso. Hora da caridade Não é há a salvação. caridade, né? Não tem salvação. A gente tem que ser caridoso, tem que ser indulgente. Temos que desenvolver isso dentro de nós. Olha, Conrado, eu adorei o capítulo, como Eu sempre. também, Lu. Show de bola. Adorei o capítulo. Incrível, incrível, Nossa, incrível. incrível. Me fez abrir várias frentes de raciocínio, de reflexão aí. Espero que as pessoas que assistam também possam ter despertado aí alguns momentos de grandes reflexões. Assim a Né? gente espera, né, Lu? E aqueles que assistirem e que gostarem, deixe o like. Né? Isso, É isso. importante para nós que deixe o like, porque o YouTube entende que é interessante o vídeo e mais pessoas podem ter acesso, porque ele disponibiliza mais rápido. Então é importante que aqueles que assistem do nosso grupo, quem estiver assistindo, gostou, deixa um like. É importante para nós, é importante para a doutrina que nós estamos aqui tentando
esclarecer, né, Conrado? Perfeito, Lu. Perfeito. Então, eu agradeço você, a sua Eu que participação. agradeço Foi sua paciência, sua bondade, Lu. Obrigado. delicioso, né? Eu que agradeço. Um grande abraço. Você também, Fica com Lu. Deus. Fique com Até Deus. nosso próximo encontro, Até próxima quarta-feira. se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Con.